Olá, você é aluno do terceiro ano do ensino médio? Vamos voltar então à nossa reflexão filosófica. Então agora nós vamos para um aspecto muito importante da condição filosófica, que é justamente o preconceito em relação à filosofia. Então nós percebemos aí que a filosofia, nesse momento histórico, ela passa por um preconceito muito grande, ou seja, nós temos aí uma certa reticência, uma certa necessidade de se distanciar da filosofia como se ela fosse algo nocivo para o ser humano, né? É justamente o contrário. A filosofia é aquilo que vai nos levar à compreensão da verdade, né, mais verdadeira. Se existe algum instrumento dentro do conhecimento humano capaz de fazer isso, esse instrumento é justamente a filosofia. Então é preciso tirar um pouco desse preconceito, deixar de lado um pouco essa questão de achar que nós sabemos alguma coisa, ou que alguém falou o que, ou alguém disse que, e a partir disso eu tenho aí a minha opinião formada, né, aquela velha opinião formada sobre tudo, e deixar isso de lado e passar a refletir com consciência, né, com razão, a partir dos fatos, a partir daquilo que realmente acontece. Então, é preciso não se deixar iludir por velhas ideologias ou por pensamentos aí que estão na moda, né, por esse ou por aquela pessoa, e passar a refletir de forma autônoma, passar a pensar por si mesmo, crescer como pessoa, como ser humano. Então vamos aí tentar trilhar um pouco esse caminho aí, que pode nos levar a compreender o porquê e superar os preconceitos em relação à filosofia e a definição disso tudo e a importância da filosofia para o exercício da cidadania, para que nós possamos ser cidadãos. Vamos lá. O tema da nossa aula aí é a superação de preconceitos em relação à filosofia e definição e importância para a cidadania. Então, depois que nós, fizemos aquele exercício de estabelecer a distinção entre o filosofar espontâneo e o filosofar dos filósofos especialistas, entre o senso comum e o senso crítico, parece importante aí considerar que essa atividade ainda sofre preconceitos. Qual seria o motivo? Outras atividades intelectuais também sofrem preconceito? Pense, reflita e escreva aí um diálogo ou uma história em quadrinho em que esse tipo de situação se manifesta aí no seu caderno. Então, agora você é levado aí a se expressar em uma outra linguagem, né, diferente daquela escrita. Agora uma linguagem por meio da arte, né, da expressão artística, um desenho em quadrinhos, né, e um diálogo aí para esse desenho, essa história em quadrinhos, que pode ser com figuras pegas aí da internet, de sites e tal, você pode montar aí, ou se você for um desenhista, você pode desenhar a sua história, né, pode fazer em conjunto com seus amigos e promover aí, né, um diálogo sobre como irão construir, né, o contexto dessa história. Então basta uma fala para sermos satirizados? Quantas vezes nossos amigos não caçoam de nós por uma palavra ou uma atitude? O que significa preconceito? Então, procure aí responder a essas questões para que você possa realmente produzir aí esse diálogo e essa história em quadrinhos de uma maneira bem legal e bem bacana, né? O que é ser satirizado, né? O que é uma sátira? O que é um preconceito, né? O que é caçoar? Então procure se apropriar desses termos aí para que você possa produzir aí uma boa história. Talvez algum desses temas, né, te sirva aí de inspiração para que você possa fazer um bom trabalho. De forma geral, o preconceito pode ser entendido como uma espécie de prevenção que exclui por alguma particularidade. Dessa forma, o preconceito surge a partir de uma diferença que é destacada. Então, ou seja, aquela particularidade que eu tenho, aquilo ali me torna então alvo de preconceito. Então eu sou muito
muito preocupado com a minha aparência, eu sou muito preocupado que as coisas estejam no lugar, eu sou muito preocupado com o horário. Então isso é uma particularidade minha e isso acaba gerando um preconceito porque se destaca dentro do conjunto. Então, apesar da nossa sociedade apresentar significativa diversidade, o preconceito ainda persiste e se volta especialmente para aqueles que apresentam traços físicos, modo de falar, de vestir, de morar, entre outros que diferem do estabelecido pela opinião dominante. Então nós vemos aí que nós pegamos aquilo que nós entendemos como um padrão comum e ficamos comparando os outros, e aqueles que fogem desse padrão, geralmente nós rotulamos com um determinado preconceito. No campo do conhecimento, a separação entre conhecimento teórico e práticos pode gerar preconceito, quando se enfatiza uma característica e não se reflete sobre o seu conjunto e contexto. Por exemplo, uma forma de conhecimento pode ser discriminada por apresentar-se prioritariamente como técnica, o que leva a considerar que esta não serve para a vida prática. E conhecimentos que se apresentam como técnicos ou práticos podem passar a imagem de que não desenvolvem o pensamento. Todas essas situações de preconceito levam à discriminação que pode ser ampliada e até fortalecida, dependendo dos valores sociais e decisões políticas da sociedade. Então nós vemos aí que nós também sempre produzimos algum tipo de preconceito quando valorizamos um certo tipo de conhecimento. Então, eu coloco aí esse conhecimento acima de qualquer coisa e não aceito perceber que esse conhecimento gera em mim um preconceito para com o outro. Então, eu acho que o meu conhecimento, aquilo que eu tenho, aquela sabedoria que eu tenho, está acima de qualquer coisa. Isso acontece principalmente, como diz o texto, em relação às coisas teóricas, né? Então, eu tenho uma teoria e, geralmente, a minha teoria, ela não vai ter uma aplicabilidade prática direta. É preciso que alguém perceba o valor da teoria, como aplicar a teoria. E eu lendo apenas a teoria, vai me passar a ideia de que ela não serve para nada na vida, né? Por exemplo, aí, o mito da caverna de Platão, né? Lendo o mito da caverna de Platão, teoricamente nós não vamos entender muito num primeiro momento. Mas se nós assistirmos aí a trilogia dos filmes de Matrix, nós iremos perceber um pouco de como a teoria da caverna de Platão pode ser, né, aplicada na prática. Ou a monadologia de Leibniz, por exemplo, né? Todos nós somos parte de uma mesma energia, temos uma mesma intelecto, uma mesma mônada, primeira, etc. e tal. Se nós lermos Leibniz, nós não iremos perceber nada. Mas se nós observarmos com atenção o filme Avatar, nós iremos compreender um pouco da monadologia de Leibniz. Então, é assim que as coisas funcionam. Às vezes as coisas nos parecem de forma teórica muito estranha e nós não conseguimos perceber a aplicabilidade prática daquilo. Mas a filosofia tem essa questão e evitar os preconceitos é fundamental para que a gente possa crescer no conhecimento da filosofia. Então nós vamos ver agora um pouco da história de Sócrates. Sócrates é considerado aí, né, um dos fundadores da filosofia ocidental, porque ele vai, né, depois de alguns pensadores, né, que principiaram aí a filosofia, ele vai colocar a filosofia dentro da sociedade, ele vai tirar a filosofia daquela questão da physis, da natureza, e vai trazer justamente para as relações humanas, para o homem dentro da cidade e as relações interpessoais, então, principalmente as políticas. Então, Sócrates, ele é considerado aí um dos fundadores dessa filosofia mais nova, essa filosofia centrada aí nas relações humanas. Então, Sócrates vai sofrer um grande preconceito no seu tempo por usar um método chamado maiêutica, ou seja, a mãe dele era parteira, e ele diz que é preciso que o indivíduo nasça de novo, né? É preciso que o indivíduo volte ao ventre e renasça, né, da ignorância para o conhecimento. Somente assim o indivíduo consegue alcançar, né,
a verdadeira sabedoria. Então, isso daí depois vai dar origem ao mito da caverna de Platão, que você está no escuro e vai para a luz, vai dar origem aí a um monte de outras coisas depois no futuro. Mas Sócrates pensa dessa maneira e constitui um método dialético, onde ele vai conversando com o interlocutor e vai buscando então perceber qual é o domínio realmente que o interlocutor tem daquele assunto do qual ele se diz conhecedor. Então, é preciso perceber que o problema não está em Sócrates, em questionar. O problema está naquele que responde, em responder algo que não sabe. Preciso prestar atenção nisso. A pessoa que está respondendo é que se diz conhecedora de algo que ela realmente não conhece. E Sócrates então vai questionando, até que isso chega a um ponto em que a pessoa não tem mais respostas, porque realmente ela não conhece a fundo, e de maneira verdadeira aquilo que ela diz conhecer. Então, com esse método, Sócrates vai desmascarando, como podemos dizer assim, vai colocando a luz, tirando a máscara daqueles que se passavam por sábios. E é claro, isso vai ter uma consequência muito grande na sociedade, como nós vamos ver aí agora nos trechos que nós vamos ler. Então vamos lá, leia aí com carinho junto comigo, faça a sua reflexão, pense sobre o relato que nós vamos ler agora. Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Por suas abordagens e indagações, ironia e maiêutica, é reconhecido até hoje. Sócrates, que nada escreveu, pode ser conhecido por meio dos registros dos seus discípulos e de seus inimigos. Na peça de Aristófanes, As Nuvens, Sócrates é satirizado como um tipo que enganava as pessoas. Nesta comédia, Sócrates é considerado um demagogo que tenciona desqualificar os valores tradicionais da sociedade ateniense. Por outro lado, Platão e Xenofonte registraram outros aspectos da personalidade de Sócrates, diferentes daquele encenado na peça. Sócrates ganhou fama por inquirir personalidades do seu tempo, reconhecidos como sábios nas suas áreas de atuação. Ele interrogava as pessoas à exaustão e, por meio de perguntas simples, mas perspicazes, procurava demonstrar aos seus interlocutores as inconsistências lógicas das suas certezas. Por este processo de perguntas e respostas, Sócrates procurava extrair a verdade latente do interrogado. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e se defendeu perante júri. Não obtendo sucesso na sua defesa, foi condenado à morte. Os argumentos de sua defesa estão no texto Apologia de Sócrates. A morte de Sócrates. De acordo com Platão, as acusações contra Sócrates foram: Sócrates é réu por empenhar-se com excesso de zelo, de maneira supérflua e indiscreta na investigação de coisas sobre a terra e nos céus, fortalecendo o argumento mais fraco e ensinando essas mesmas coisas a outro. Então, aí a acusação pesa sobre ele do fato de que ele fortalecia o argumento mais fraco, ou seja, ele dava àquela pessoa que não tinha o conhecimento uma condição de questionar o outro através dos argumentos que ele colocava como verdadeiros e valiosos. Então, aquela pessoa que não possuía um grande conhecimento poderia agora questionar o outro sobre o seu conhecimento e dessa maneira perceber que o outro também não tinha aquele conhecimento que ele dizia ter. Então Sócrates é réu porque corrompe a juventude e descrê os deuses do Estado, crendo em outras divindades novas. Então eles vão usar também esse artifício de que ele, ao dar à juventude a possibilidade de questionar os adultos que se punham como sábios diante da juventude, ele agora é visto como alguém que corrompe a juventude, porque ele dá à juventude que acompanhava ele essa ferramenta. Então os jovens iam junto com ele à ágora, à praça central, e acompanhavam o raciocínio de Sócrates e aprendiam com ele como questionar o interlocutor dentro da maiêutica. E acusam-no também de descrer dos deuses do Estado, o que naquele tempo era algo mortal,
algo que levava o indivíduo à morte se ele não cresce nas divindades do Estado daquele tempo. Então, levado a julgamento, foi condenado à morte. Como e por que isso ocorreu? Tudo começou quando Sócrates tomou conhecimento de que o oráculo do templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, havia proclamado que ele era o homem mais sábio de Atenas. Não se considerando como tal, mas, ao mesmo tempo, não podendo duvidar da palavra do Deus, decidiu investigar o significado de tal revelação. Então ele não duvida, né, da profecia de Apolo, mas ele vai investigar, né, por que ele é o homem mais sábio de Atenas. Então procurou aqueles cidadãos mais ilustres de Atenas e que eram tidos como os mais sábios da cidade. Eles pertenciam a 3 categorias sociais: os políticos, os poetas, autores de tragédias como Aristófanes, embora mais conhecido por suas comédias, e de ditirambos, cantos religiosos em homenagem ao deus Dionísio, e os artesãos. Interrogando esses cidadãos por meio da maiêutica, constatou que na realidade nada sabiam dos assuntos em que eram tidos como sábios. Ao término da conversa com cada uma dessas pessoas, Sócrates concluía: sou mais sábio do que esse homem. Nenhum de nós dois realmente conhece algo de admirável e bom. Entretanto, ele julga que conhece algo que não conhece, enquanto eu, como nada conheço, não julgo tão pouco que conheço. Portanto, é provável, de algum modo, que nessa modesta medida seja eu mais sábio do que esse indivíduo, no fato de não julgar que conheço ou que não conheço. Então, daí vem a famosa expressão atribuída a Sócrates: tudo o que sei é que nada sei. Então Sócrates, ao questionar os outros, ele colocava o conhecimento do outro em xeque, não o conhecimento dele. Ele não, já dizia, eu sei que nada sei. Então, quem está dizendo que sabe alguma coisa aqui, que entende, que conhece, é você. Então eu quero saber o que você sabe, o que você conhece, para que eu possa aprender. E numa série de perguntas, né, produzidas aí pela maiêutica, perguntas lógicas, né, um encadeamento de perguntas lógicas sobre o assunto que o indivíduo dizia compreender, ele consegue desmascarar esses indivíduos que não possuíam realmente esse conhecimento. Então acontece que Sócrates praticava esses diálogos em praça pública, à vista de todos. Entre os presentes havia sempre muitos jovens, filhos de famílias ricas, que dispunham de tempo livre, e por isso podiam acompanhá-lo nessas ocasiões. Eles se divertiam vendo Sócrates desbancar os que se julgavam sábios e, mais tarde, punham-se a imitá-lo, interrogando outras pessoas e descobrindo muitas que supunham saber o que de fato não sabiam. Então, os jovens aí vão tomar esse caminho socrático da maiêutica e vão começar a questionar aqueles que se diziam sábios. Isso daí provoca um colapso daquela sociedade organizada dentro dessa questão do conhecimento, do endeusamento, de que pessoas eram superiores às outras. Então, Sócrates acaba aí tendo uma grande consequência, né, na sua vida, que é o quê? A sua morte, né? Ele é obrigado a tomar um veneno chamado cicuta, que faz com que o corpo vá adormecendo dos pés para a cabeça, e quando chega ao coração, o indivíduo então perde completamente a sua vida. Então Sócrates toma esse veneno, deita-se em uma cama e espera que o veneno haja em seu corpo. E aí o veneno agindo, ele morre. Então, esse é o preço que Sócrates vai pagar por ter se ocupado, né, em esclarecer as pessoas, em buscar que as pessoas possam realmente compreender a verdade. Então, textos como a Apologia de Sócrates podem ser um bom exemplo para compreender a dimensão política que pode ter a atividade filosófica. Então, Sócrates vai interferir, né, de uma maneira bem acentuada na política daquele tempo, porque aquelas pessoas que se diziam sábias e poderosas e entendidas,
eram os políticos, né? Aqueles que falavam em nome da polis. E quando os jovens começam a perceber que aquelas pessoas não têm o conhecimento que elas têm, começa-se a questionar aí as próprias regras que foram construídas por aquelas pessoas para o bem da polis. Então, a partir da orientação aí, né, do seu professor, em uma folha avulsa, escreva uma história em quadrinhos, HQ, manifestando a sua posição sobre a relação entre estereótipo e preconceito. Então vamos lá. A orientação aí para você é que você procure fazer essa história em quadrinhos, procure se manifestar em uma outra linguagem, diferente daquela que nós realmente utilizamos em sala de aula. Fugir um pouco dessa questão e expressar um pouco a sua criatividade, né? Não importa aí como essa história vai ficar, qual é o resultado final dela. O importante é que você faça esse exercício de produzir essa história em quadrinhos para você experimentar essa possibilidade de uma outra linguagem, né? Entre aí o estereótipo e o preconceito. Ao escrever a sua história em quadrinho, utilize os diferentes conhecimentos advindos das leituras e atividades desenvolvidas nas aulas. Então você pode pegar aí, né, um pequeno trecho aí das falas, reproduzir, você pode fazer uma análise geral, pode escrever um texto seu sobre tudo isso que nós lemos, que nós vimos aí, conversamos, e a partir desse texto seu você pode produzir a sua história em quadrinho. Então fique à vontade para exercer aí a sua criatividade, tá? Bom trabalho, até a próxima aula.